Bom dia, pessoal, tudo certo? Nós vamos começar com mais um vídeo que vai tratar sobre a divisibilidade de polinômios no conjunto dos polinômios a uma variável. Mas para isto, vamos relembrar o conceito de divisibilidade no conjunto dos números naturais, que será um caminho, uma porta aberta para que você consiga compreender como funciona esta divisibilidade no conjunto dos polinômios, né? Então, aqui está um conceito que eu coloquei para a definição para a divisibilidade no conjunto dos números naturais. Vamos ler ali. Dados dois números naturais, né? Número A e o número B, com o A diferente de zero, ou seja, o A não pode ser zero, né? Diremos que A divide B, escrevendo A barra B. Quando existir um outro número natural, né, um C, que pertence ao conjunto dos naturais, por isso que eu disse que é um outro número natural, tal que o número B é igual ao produto entre A e C. Neste caso, diremos também que A é um divisor ou um fator de B. Ou ainda que B é um múltiplo de A. Então aqui nós temos aqui uma relação aqui intrínseca entre divisor e entre múltiplo, né? Como se eles estivessem ligados e estão, né? Apenas muda a perspectiva pela qual você olha, né? Se você olha para para o número A, ele em relação a B, ele é um divisor de B, né? E se você olhar olhando para B, né, em relação a A, o B é um múltiplo de A. Então, como é que isto funciona? Vamos relembrar aqui qual é o conjunto dos números naturais. Aqui, deixa eu escrever, onde é que está? Aqui. Deixa eu ver se está escrevendo. Tá, beleza. Então aqui, ó. O conjunto dos números naturais é este aqui. Que droga. Assim, né? Eu costumo pôr o zero. Tá? Há quem não coloque o zero como o primeiro número natural. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Certo? Esse é o que é o conjunto dos números naturais. Vamos escolher para o número A, né, deste conjunto, vou pegar deste conjunto aqui um número, vou pegar o número 3. Vamos tomar o número 3 como A. E vamos tomar como B um número 12, que ele está incluso aqui dentro, né? Está incluso em N, 12. Então, diremos, né, que, vamos escrever aqui em amarelinho, diremos que A divide uma barra vertical, divide B, né? Se existe um outro número que a gente chama de C, que também é um número natural, de maneira que, né, ou tal que o valor do B é igual ao valor do A que a gente escolheu, vezes este número C, né? Então, vejamos bem, olha só. Quem é o B? A partir desta formulazinha aqui, quem é o B? O B é o 12. Ok? Quem é o A que nós tomamos como exemplo, em particular? O 3. Então, quem é este número C que multiplicado por 3 resulta em 12? A gente conclui que este C é 4. Então, existe sim um número C que multiplicado por 3 daria 12, certo? Quando isso ocorre, quando nós encontramos um C tal que satisfaz esta condição aqui, nós dizemos que o número A ele divide o B. E de fato, o A divide o B. O A divide o B em quantas partes, né? O A divide o B em 4 partes.
4 partes. Certo? Muito bem. Isto olhando de A em relação a B, nós dizemos que A divide B. E se nós olharmos, né, de B em relação a A, nós dizemos que 12 ele é um múltiplo de A. Ele é múltiplo de 3. É um múltiplo de 3. Né? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Né? Então, aqui, ó, como é que a gente escreve isso aqui na forma numérica? Né? A gente escreve assim, ó, que 3 ele divide 12. Certo? 3 divide 12. Vamos pegar mais um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui a mais. Consideremos, né, A igual a 5 e B igual a 35. Muito bem. A pergunta que se faz, né? Que feio que ficou essa pergunta. Agora não melhorou. A pergunta que se faz é: A divide B? Quando dizemos que A não divide B, se escreve dessa forma aqui. Ó. A não divide B. Certo? Isso aqui significa A não divide B. Nós vamos pegar um exemplo nesse caso, daqui a pouquinho. Então a pergunta é: A divide B? Ou seja, né? 5 divide 35? Esta seria a pergunta. A resposta qual seria? A resposta é sim. Por quê? Pois existe, ó, a gente pode escrever dessa forma, porque existe um número natural, estou escrevendo por extenso, certo? Estou descrevendo aqui, na verdade, um número natural C. E quem seria esse C? Vamos colocar aqui, esse C já seria 7. Existe um número natural C, que é igual a 7, tal que, né? Tal que, ou de maneira que. Tal que, o produto. Qual produto? O produto de 5, que é o A, por este número C, 7, resulta em 35. Então, dizemos nesse caso, então nós dizemos que 5 divide 35. Ou que 35 é múltiplo de 5. E além de tudo isso, né, nós dizemos que quando 5 divide 35, ou seja, 5 divide 35, dizemos que divide em 7 partes iguais. Certo? É um segundo exemplo. Nós temos aqui exemplo, vamos botar aqui, exemplo 2, né? E lá vamos escrever aqui então como exemplo 1. Certo? Vamos pegar um outro exemplo em que isso não ocorre. O exemplo 3. Então assim, ó, tomemos A, um número natural, igual a 4. E tomemos B, um número natural, igual a 9. A pergunta que se faz é a seguinte. A pergunta que faremos é a seguinte. 2 pontos. 4 divide 9? Aí você responderá que não. 4 não divide 9.
Por quê? Pois, agora olha só, não existe número natural tal que 9 seja igual a este número. Não existe um número natural C, né? Um terceiro número natural C, tal que 4 vezes este número natural C seja igual a 9. Então aqui, ó, tal que 4 vezes C seja igual a 9. Existe algum número natural que isso corresponda? Não, não tem, né? Por exemplo, ó, o que nós temos? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Então aqui é 4, 8, 12. Veja que não tem nenhum em que multiplicando por 4, como é o caso que a gente está construindo aqui, ó, resulte em 9. Então não existe. Então, neste caso, o 4, então neste caso, vírgula, né? 4, ele não divide 9. Certo? Ou seja, não existe um número natural tal que seja o resultado da divisão. Aí a gente pode começar a introduzir o conceito de divisão de 9 por 4. Certo? Então, mas aí com respeito à divisão a gente fala em outro vídeo. Então a gente está falando aqui de divisibilidade. Então é isto. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui 3 situações, 2 em que encontramos um número C e uma que não encontramos um número C tal que corresponda, né, a um produto igual a um número natural. Então, isso aqui é um ponto de partida para que você possa compreender a divisibilidade de números, de polinômios, né? Possa compreender a divisibilidade em polinômios a uma variável. Então, vamos lá. Vamos tomar o mesmo princípio para os polinômios. Então, aqui. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Então, de maneira muito similar ao que nós definimos para a divisibilidade no conjunto dos números naturais, faremos agora a definição de divisibilidade para um conjunto de polinômios a uma variável. Então, olha só, dado 2 polinômios a uma variável, e a gente chama esses polinômios agora de a de x e b de x, com a de x diferente de zero, ou seja, o polinômio a de x ele não pode ser um polinômio identicamente nulo. Diríamos que o polinômio a de x divide o polinômio b de x, escrevendo a de x barra b de x. Quando existir um polinômio, né, um outro polinômio, que a gente chama de c, ou seja, o c de x, tal que b de x é igual a produto entre o a de x e o c de x. Neste caso, diremos também que a de x é um divisor ou um fator de b de x, ou ainda que b de x é um múltiplo de a de x. Podemos também fazer uma mudança de notação aqui, que é a seguinte. Essa mudança de notação é quando nós trocamos o c, né, de x por q de x, porque daí o q de x ele vai ser muito mais conveniente aqui, pois chamaremos esse q de x de quociente posteriormente, né? Já podemos até começar a falar sobre isso. Então, vamos tratar já de exemplos, né?
de todo o conjunto dos polinômios, nós podemos tomar, por exemplo, este polinômio aqui, ó, o a de x, como sendo o polinômio x². Ele é um polinômio. Em particular, é um monômio, mas é um polinômio. Né? O b de x, que em particular seria o x elevado à quinta. A pergunta que se faz é a seguinte: né? Seria o polinômio a de x um divisor de b de x? Essa é a pergunta que se faria, ou seja, a de x divide b de x? Bom, você responderia que sim, se você encontrar um polinômio q de x, se você encontrar um polinômio q de x, que a gente não sabe ainda, de tal maneira que esta multiplicação entre o a de x e o q de x resulta no b de x. Então, o b de x seria a resultante entre o polinômio a de x por q de x. E isso existe? Sim, de fato. Vamos lá e vamos mostrar isso. Quem é o b de x? B de x é 5. X elevado a 5. Quem é o a de x? O a de x é x ao quadrado. Vezes quem seria o polinômio q de x, de tal maneira que a multiplicação entre x² por este polinômio resultaria no polinômio x na quinta. Você tem que lembrar do seguinte, ó. Se você está multiplicando dois polinômios e o resultado é um polinômio na mesma variável, significa que a variável deste polinômio também é x. Ora, se você está multiplicando dois polinômios na mesma variável, então, relembrando a questão a definição lá de potência, de multiplicação de potências de mesma base, o que você faz? Você mantém a base, você está multiplicando potência aqui, ó. X e x são... cada um destes polinômios aqui é uma potência. E, em particular, e eles têm uma base, a base é x. Manteve-se a base, que está aqui, ó, x na quinta, a base é x. Porém, o que você faz com os expoentes? Né? Os expoentes se somam. Então, para ter um valor x elevado à quinta, que é expoente 5, você necessitaria... Você teria a necessidade de que o expoente seja 3. Meu, que rolo! Tá. Necessariamente, né? É isso que eu queria dizer. Necessariamente o expoente deve ser 3. Então, por quê? Porque multiplica-se as bases e soma-se os expoentes. Para ter 5, só pode ser 3. Então, quem é o q de x? Portanto, dizemos que q de x é igual a x ao cubo. Este é o polinômio. De maneira que, multiplicado, a pergunta é qual era esse polinômio, a gente está respondendo aqui agora, né? De maneira que, multiplicado por a de x resulta no polinômio x na quinta. Então, de fato, o polinômio a de x divide o polinômio b de x. Ou seja, o a é um divisor do polinômio b de x. Ou, melhor ainda, x² divide x na quinta. Né? O x² ele é um divisor de x na quinta, ou ainda x na quinta é múltiplo de x². Certo? Ora, o que nós temos ainda? Vamos fazer um segundo exemplo. Um segundo exemplo aqui. O segundo exemplo seria este aqui, ó. O polinômio a de x igual a 5x.
o polinômio b de x seria 20x ao cubo. E quem seria o q de x? Ou seja, quando eu escrevo a de x e b de x e realizo a seguinte pergunta: o polinômio a de x ele divide o polinômio b de x? Você vai responder que sim. Por quê? Pois existe esse símbolo aqui significa existe em matemática, né? Existe um polinômio q de x, e quem é esse q de x? Nós vamos determinar tal q igual a tal, né? Tal que o polinômio b de x é igual ao produto entre o polinômio a de x vezes o b de x. O q de x, desculpa. Produto envolve multiplicação de polinômios. E multiplicação de polinômios a gente já sabe como faz. Então, vamos lá. Quem é esse q de x? O polinômio que eu tenho ali em questão é 20x ao cubo. É igual a quem? Ó, vamos pegar daqui. Ó. É igual ao a de x. Quem é o a de x? 5x, está aqui em cima. Multiplicado por um q de x. Quem é o q de x? Não sei. Mas veja bem. Não sei até agora, né? Mas agora a gente vai determinar. Mas veja bem. Você vai multiplicar por um outro polinômio aqui. Se o resultado dessa multiplicação foi obtido um polinômio na variável x, é porque este polinômio também é na variável x. Ok. Vamos analisar aqui os expoentes. O expoente desse polinômio aqui é 1. O expoente da variável x é 1. Para que resulte nesse expoente aqui 3, então o expoente deste outro polinômio só pode ser 2. Por quê? Porque a multiplicação de polinômios de mesma variável, você soma, mantém a variável e soma os expoentes. Então aqui só pode ser 2, para lá resultar 3. 1 mais 2, 3. Beleza. Mas não esqueçamos que quando você multiplica os coeficientes, o coeficiente aqui é 5, então aqui existe um coeficiente. Por quê? O coeficiente resultante é 20. Então o coeficiente aqui deste polinômio aqui só pode ser 4. Porque 5 vezes 4 é 20. Portanto, nós temos que o polinômio q de x é igual a 4x ao quadrado. Ou seja, existe um polinômio tal que resulte em 20x na terceira, que é o 4x ao quadrado. De fato, né? Encontramos quem é esse polinômio. Encontramos. Então, satisfeitos, né? Estamos satisfeitos com isso. Então dizemos nesse caso que 5x ele divide o polinômio 20x ao cubo. Certo? Vamos considerar então agora mais um exemplo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Mais um exemplo. Agora esse exemplo aqui é um pouquinho mais bonito. Consideremos o polinômio a de x igual a 3x² mais 2x. E o polinômio b de x como polinômio 9x na quinta mais 6x na quarta. A pergunta que se faz é a seguinte: o polinômio a de x divide o polinômio b de x? Vai dividir se nós encontrarmos, né, um q de x
se nós encontrarmos um q de x, tal que o polinômio b de x seja o produto entre a de x e q de x. Então, nós devemos encontrar quem é esse q de x. Se nós encontrarmos quem é o q de x, é porque o produto entre a de x e q de x resulta no polinômio b de x. Então, vamos lá. Quem é o b de x aqui, né? Eu sei o q de x é toda hora, né? Então, vamos lá. B de x é 9x na quinta. Mais, quem é o... mais 6x na quarta. Igual. Esse é o b de x. Vamos definir aqui, ó. Este aqui é o b de x. Igual, quem é o a de x? O a de x é 3x² mais 2x. Como este polinômio a de x ele está sendo multiplicado por um outro polinômio, que é o q de x, que nós vamos aqui escrever, que é o q de x, nós devemos pô-lo entre parênteses. E quem é esse q de x? Vamos descobrir. Como é que você multiplica um polinômio por um binômio? Você multiplica pela... Agora você fará uso da distributiva. Aqui vai um polinômio, que é o q de x. Este polinômio ele vai multiplicar o primeiro termo do binômio, ou deste polinômio, e depois vai multiplicar o segundo aqui. De tal maneira que, quando multiplica pelo primeiro, vai resultar em 9x na quinta. E quando multiplica pelo segundo, resulta em 6x na quarta. Ora, isso não é difícil de determinar. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, por partes, Quem é que multiplicado? Olha só. Quem é que eu devo multiplicar aqui, o 3x² para dar 9x na quinta? Se eu achar o cara aqui, eu estou achando também para o próximo, Vamos ver. A multiplicação entre os coeficientes. O 3 por um coeficiente resulta no coeficiente 9, só pode ser 3. 3 vezes 3, 9. Beleza, então aqui só de repente é 3. A multiplicação de polinômios resultou neste monômio aqui na variável x. Então aqui só pode ser a mesma variável x. E aí, na multiplicação de mesma variável, você soma expoente. Então aqui é o 2 e resultou no 5. Então isso aqui só pode ser 3. Porque 2 mais 3 dá 5. Então aqui é x ao cubo. Ora, 3 vezes 3, 9. X² vezes x na quinta, x na terceira é x na quinta. Muito bem. Então deu esse aqui. Mas tem que dar esse aqui também. O que funciona para um tem que funcionar também para o próximo, Então nós temos o próximo monômio que resultante é o 6x na quarta, que é o resultado deste aqui vezes este. Então seria o 2x vezes quem? O suposto polinômio. 3x ao cubo. Então 2 vezes 3 dá quanto? 6. X expoente 1 vezes x ao cubo dá x na quarta. Então, de fato, o polinômio que nós estamos à procura, que é o q de x, é igual a 3x ao cubo. Então, existe um polinômio, sim, q de x, de tal maneira que multiplicado pelo polinômio 3x² mais 2x, resulta no polinômio 9x na quinta mais 6x na quarta. Então dizemos que sim, que sim, que o polinômio a de x divide b de x. Ou, em outras palavras,
Em outras palavras, aqui, deixa eu escolher aqui uma cor. Vai esse aqui. Em outras palavras, dizemos que o polinômio 3x quadrado mais 2x divide o polinômio 9x na quinta mais 6x na quarta. Certo? Divide. Por quê? Porque nós encontramos um polinômio, que é este, de tal maneira que quando multiplicado por este aqui, resulta neste aqui. E essa multiplicação se dá por distributiva, né? Então é isso. Nós podemos parar por aqui, né? Já é um caminho para a nossa compreensão. Isso aqui tudo é o pré-requisito para que nós venhamos a compreender como se processa o algoritmo da divisão em um conjunto de polinômios a uma variável. Certo? Por que tudo isso? Porque na realidade não existe, né, divisão propriamente dita no conjunto dos polinômios. O que nós definimos, encontramos um polinômio em relação ao outro, é desta forma: se ele divide ou não divide. O algoritmo da divisão ele vai permitir que nós encontremos um quociente e um resto, certo? Bom, isso aí fica para o próximo vídeo, né? Então, vamos lá, bora lá para o próximo vídeo e até mais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.